Olá, boa noite. O Supremo determina que União e 10 estados que compõem a Amazônia e Pantanal informem sobre as investigações e sanções relacionadas aos incêndios florestais ilícitos de 2024. STF dá prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a resposta da Prefeitura de São Paulo a respeito do muro construído na Cracolândia. Justiça nega pedido da Prefeitura de São Paulo para aplicar multa diária de R$1 milhão à empresa 99 por transportar passageiros em motocicletas. Mantida a condenação do Laboratório de Brasília, que errou o diagnóstico do exame toxicológico de um motorista. Polícia Federal faz operação para desarticular uma associação criminosa especializada em crimes cibernéticos. E a gente mostra como um programa que promove laços de afeto entre voluntários e crianças e adolescentes acolhidos em casas-lares tem transformado vidas em Mato Grosso. Jornal da Justiça desta quarta-feira, 22 de janeiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal deu 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a resposta da Prefeitura de São Paulo sobre o muro construído na Cracolândia. Repórter Marta Ferreira. A Prefeitura de São Paulo explicou que o muro é para evitar acidentes, especialmente atropelamentos. Negou que fosse para segregar, excluir ou restringir o direito de ir e vir. E incluiu imagens do local com tapume que era usado antes. A construção de concreto tem 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura e fica no centro da capital paulista. No documento apresentado ao Supremo, a Prefeitura afirma ainda que a estrutura foi projetada de modo a não inviabilizar ou dificultar o acesso de profissionais de saúde, assistência social e organizações humanitárias que prestam serviços essenciais à população local. Essa questão chegou ao Supremo porque tramita no tribunal uma ação sobre as diretrizes da política nacional para a população em situação de rua. O ministro Alexandre de Moraes então deu prazo de 24 horas para que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prestasse informações sobre o muro construído na Cracolândia. Agora, depois de receber a resposta, Moraes enviou o documento para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste no prazo de 15 dias. E a Procuradoria-Geral da República denunciou Léo Índio, primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e outros crimes. Ele participou dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Após os ataques, Léo Índio publicou nas redes sociais fotos em que aparece em cima do Congresso Nacional e próximo ao Supremo Tribunal Federal. Os registros, segundo a PGR, foram determinantes para comprovar a participação dele nos atos violentos que depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. A denúncia foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal pediu ao Supremo que a relatoria de uma investigação de suspeita de desvios de verba de emendas parlamentares seja redistribuída. O caso está com o ministro Nunes Marques e a PF pede que a relatoria seja encaminhada ao ministro Flávio Dino, que está à frente de processos sobre o mesmo tema. Repórter Bruno Silveira. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu que a Secretaria Judiciária da Corte apresente informações técnicas para embasar a análise do pedido feito pela Polícia Federal para a troca de relatoria do processo relacionado à Operação Overclean. Nunes Marques foi designado relator do caso que investiga o suposto desvio de verbas parlamentares no estado da Bahia. Na Suprema Corte, assuntos relacionados a emendas parlamentares estão sob a relatoria do ministro Flávio Dino, o que fez com que a Polícia Federal pedisse a redistribuição por precaução. Após as análises das informações solicitadas, o material será encaminhado à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre a possibilidade de troca de relatoria. Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira a nomeação de 3 novos integrantes para o Conselho Nacional de Justiça. Indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Terto e Silva e Ulisses Abaneda dos Santos ocuparão, a partir do dia 3 de fevereiro, as vagas destinadas à advocacia nos próximos 2 anos. O
terceiro nomeado é Rodrigo Badaró Almeida de Castro. Indicado pelo Senado Federal, ele vai ocupar a vaga do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. Agora a gente fala sobre cooperação judiciária, uma iniciativa que desburocratiza o cumprimento de atos e decisões judiciais. O objetivo é dar mais agilidade e eficiência aos serviços da Justiça. Reportagem Guilherme Menezes. A cooperação judiciária foi instituída pela Resolução 350 do CNJ em 2020. Ela permite a colaboração entre órgãos do Judiciário e outras instituições e entidades, integrantes ou não do sistema de justiça, para a troca de informações e recursos que viabilizem a prestação jurisdicional. Ou seja, juízes e tribunais de diferentes níveis e estados são estimulados a apoiar uns aos outros para, por exemplo, obter e apresentar provas, ouvir depoimentos e fazer investigações patrimoniais. Para isso, podem compartilhar infraestrutura, tecnologia e equipes de servidores e auxiliares da Justiça. Antes da cooperação, cada tribunal tinha o seu próprio sistema eletrônico de tramitação de processos. Agora, o Judiciário vive um momento de unificação em torno do EPROC, o sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Como explica o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do STF. Tribunal de Justiça do Rio, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, todos ou já estavam ou estão migrando para o EPROC, e essa é uma primeira cooperação muito importante a ser noticiada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a socialização do EPROC com os diferentes tribunais e agora com a recíproca ajuda técnica em que cada um compartilha com o outro os aprimoramentos, e agora com a adesão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao EPROC e com o aporte dos recursos vultosos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem, eu acho que potencializa a capacidade de desenvolvimento. Outra experiência importante é o Acordo de Cooperação Técnica assinado pelo CNJ e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. O TRT4 desenvolve um sistema de inteligência artificial para a busca de precedentes. O ministro Barroso considera que isso pode significar uma revolução no judiciário brasileiro. Estão começando uma aplicação concreta do que já se conseguiu desenvolver, e basicamente é um sistema capaz de, ao receber o processo, fazer um relatório do caso, do qual já constam as principais questões jurídicas em discussão. E ele conecta numa coluna lateral cada uma das questões jurídicas em debate com os precedentes qualificados. Eu considero que essa é uma ferramenta que vai mudar a vida dos juízes quando facilitar com grande celeridade o conhecimento dos precedentes existentes naquela matéria. A cooperação também envolve o Ministério Público, as defensorias públicas e os cartórios em procedimentos judiciais e até em campanhas humanitárias. E agora temos uma parceria, inclusive, com os cartórios para doações de órgãos. Criamos um app, um aplicativo de celular, pelo qual quem queira doar órgãos pode fazê-lo entrando nesse app e contactando diretamente um cartório de notas que faz esse registro da vontade de doação de órgãos. No dia que nós lançamos e divulgamos aqui, houve acho que 3.000 ofertas de doação de órgãos e há uma demanda muito grande, a gente ajuda a salvar vidas. A seguir, DENIT terá que reconstruir moradias de uma aldeia destruída pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E a Justiça nega pedido da Prefeitura de São Paulo para aplicar multa diária de R$1 milhão à empresa 99 por transportar passageiros em motocicletas. Voltamos em instantes.
Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido da Prefeitura da capital para aplicar multa diária de R$1 milhão à empresa de aplicativo 99 por continuar transportando passageiros em motocicletas. Anderson Arcoverde tem as informações. O uso de motocicletas para o transporte de passageiros por aplicativos na cidade de São Paulo foi suspenso por um decreto da Prefeitura em 2023. A norma afirma que a suspensão é temporária e que leva em conta a meta que prevê redução do índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes. O decreto, no entanto, foi questionado por uma ação direta de inconstitucionalidade na Justiça de São Paulo. E a 99 passou a fazer o transporte de passageiros por motocicletas. Numa ação civil pública, a Prefeitura pediu que fosse concedida uma medida cautelar para que a empresa fosse multada em R$1 milhão por dia pelo desrespeito. O juiz que analisou o caso observou que a suspensão determinada pelo decreto já tem 2 anos e até agora a Prefeitura não tomou nenhuma providência para regulamentar a atividade. O juiz destacou ainda que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou a legalidade do transporte privado individual por aplicativo. A decisão final sobre o caso vai depender da análise do mérito da ação, que questiona a validade do decreto municipal. A data para o julgamento ainda não foi marcada. Até lá, no entanto, a Prefeitura pode continuar apreendendo as motos que realizam o serviço. Isso porque uma outra decisão judicial tomada na segunda-feira autorizou a fiscalização. A Justiça da Vara Única de Cardoso, em São Paulo, autorizou a penhora de 30% de um valor depositado como seguro-desemprego na conta poupança de um devedor. A decisão foi tomada porque não foram encontrados outros bens para garantir o pagamento da dívida. As informações com Viviane Novaes. O devedor teve R$ 1.858 bloqueados e alegou que o valor era impenhorável por estar abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, que atualmente equivale a R$ 60.720. Ele também afirmou que o dinheiro era verba de seguro-desemprego, protegida por lei. Na decisão, o tribunal destacou que, em casos como este, a legislação permite flexibilizar a regra para garantir o pagamento ao credor. A Justiça determinou a liberação de 70% do valor bloqueado, o que corresponde a R$ 1.300. 30%, que equivalem a R$ 557, vão permanecer penhorados para a quitação da dívida. A decisão considerou que o bloqueio parcial é razoável e não compromete o sustento do devedor ou da família dele. A Justiça Federal determinou que o DENIT reconstrua as moradias de uma aldeia destruída pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As informações com Márcio Fontinelli. A partir de uma ação proposta pelo Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, dê seguimento ao processo de compra de uma área para a reconstrução da aldeia para os indígenas Maibé-Guarani, em Eldorado do Sul, município do Rio Grande do Sul. Durante as enchentes no ano passado, o DENIT destruiu todas as estruturas de uma aldeia, sem aviso prévio, para realizar obras emergenciais na rodovia. Além das casas, o órgão deverá fazer novas escolas para as crianças indígenas. Uma empresa de informática foi impedida de prestar serviço, a Anatel, por apresentar atestado de capacidade técnica com erro. A empresa recorreu à Justiça Federal, mas teve o pedido negado para assinar contrato com a agência reguladora. Repórter Adilson Mastelari. A 11ª turma do TRF da Primeira Região confirmou a decisão administrativa que determinou o impedimento de uma empresa de informática de contratar com a Agência Nacional de Telecomunicações depois que apresentou um atestado de capacidade técnica com informação falsa durante um processo de licitação. Em seu recurso, a empresa alegou que a informação falsa contida no atestado decorreu de um erro de servidor do Ministério da Justiça e que teria agido de boa-fé ao apresentar o documento. Para o relator, a empresa deveria ter conferido as informações contidas nos atestados, ainda que a falsidade tenha origem em erro administrativo alheio. Ainda segundo o magistrado, a negligência quanto a essa obrigação configura culpa e entre as sanções previstas está o impedimento de licitar com a instituição pública pelo prazo de 2 anos.
Em Alagoas, as duas varas da comarca de Coruripe vão funcionar em um mesmo prédio para melhor atendimento à população. As instalações foram inauguradas recentemente, como mostra o repórter Lucas Malafaia. A construção de um novo prédio que unificou as duas varas de Coruripe no mesmo local foi a principal mudança no fórum da cidade. Apenas o amplo terreno foi aproveitado. Os antigos prédios, que não atendiam às exigências mínimas de espaço e infraestrutura recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, foram demolidos e deram lugar a um fórum moderno e funcional, entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Fernando Tourinho. Melhores condições de trabalho para os servidores, para os magistrados, para os membros do Ministério Público, defensores, advogados, ou seja, enfim, todos os operadores do direito. Eu acho que, com certeza, nós temos tudo para nos aproximar mais da sociedade e, com isso, prestarmos o maior e melhor serviço a essa comunidade do município de Coruripe. O novo fórum conta com um estacionamento ampliado, incluindo vagas para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, motos e bicicletas. O novo Tribunal do Júri agora segue o padrão adotado pelo TJ de Alagoas. As melhorias incluíram ainda a construção da carceragem e de salas de reconhecimento, além de espaços adequados para o Ministério Público, OAB e Defensoria. A obra durou 1 ano e foi executada com recursos do Funjures, o Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário de Alagoas. Nós estamos hoje numa casa nova, com toda a infraestrutura dita pelo CNJ. Tudo está dentro das conformidades. Como homenagem, o Fórum de Coruripe leva o nome do desembargador José Aguinaldo Souza de Araújo, que era pai do desembargador Fábio Bittencourt e esposo da juíza Maria Verônica Correia. Para nós, familiares, para nós, amigos, pessoas ligadas a ele, é realmente uma homenagem justa e merecida pelo magistrado que ele foi. Meu genitor nasceu aqui, se criou aqui e muito cedo teve o sonho de ser juiz de direito, magistrado, e conseguiu sê-lo. Foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, exerceu todas as funções da magistratura. Eu achei uma homenagem muito justa e fico muito feliz com a homenagem prestada pelo Poder Judiciário em reconhecimento aos trabalhos por ele desenvolvidos. A Justiça de Mato Grosso mantém uma estrutura para dar suporte a quem sofreu algum tipo de violência. O trabalho é feito pelo Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. Vamos ver. Pensando nas pessoas que passam por algum tipo de violência, o Poder Judiciário de Mato Grosso criou espaços destinados ao bem-estar e acolhimento. Trata-se do Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais, o CEAV. As unidades estão disponíveis nos fóruns de Cuiabá e Várzea Grande. A gente tem que lembrar da vítima também e oferecer os serviços sociais para essa pessoa se curar de um ato violento que lhe aconteceu, porque ela está numa situação transitória e ela pode mudar, sim, pode sair dessa situação de vítima e deixar isso para trás, como um passado. Ela sendo encaminhada para serviços sociais disponíveis pela rede de apoio que a gente tem, ela consegue se curar e consegue se livrar desse nome vítima. Ela volta a ser uma pessoa, pode andar de cabeça erguida. O CEAV possui toda a estrutura, um ambiente confortável, com brinquedoteca e uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, garantindo um suporte integral às vítimas. Através dessa escuta especializada e desse entendimento da necessidade individual de cada uma dessas pessoas, né, que passou por essas vivências devastadoras na vida delas, a gente faz os devidos encaminhamentos para as áreas sociais, encaminhamentos jurídicos, odontológicos, para psicoterapia, diversos encaminhamentos. Esta mulher faz acompanhamento psicológico no CEAV de Cuiabá há 2 anos. Ela é familiar de uma vítima de violência e conta que o apoio encontrado foi transformador. Foi um divisor de águas. Na época eu estava perdida, né? Não sabia o que fazer. E lá eles me abriram os olhos,
me mostrou que tem vida, né? Que a vida continua, me ajudou a seguir em frente, focar de novo nos cuidados comigo mesma, porque eu tinha desistido, né? Não queria mais cuidar de mim. E eu voltei a ter vontade de viver de novo. A seguir, paciente com ansiedade e transtorno do déficit de atenção consegue autorização para plantar maconha em casa no Paraná. E ainda, a Polícia Federal faz operação para desarticular uma associação criminosa especializada em crimes cibernéticos. Até já. A Justiça Federal suspendeu a cobrança de ingressos que estava prevista para começar em março para os visitantes do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Repórter Marta Ferreira. Considerado uma das praias mais bonitas do mundo, Jericoacoara fica numa vila de pescadores na costa oeste do Ceará, a 300 quilômetros de Fortaleza. A vila está dentro do Parque Nacional de Jericoacoara, que tem uma área de mais de 8.000 hectares e abrange 3 municípios. No ano passado, uma empresa particular recebeu autorização do governo federal para gerir toda a área do parque por 30 anos. O contrato também prevê a cobrança de ingresso para quem quiser entrar no local. Antes mesmo dessa privatização do parque, a prefeitura do município de Jijoca de Jericoacoara, responsável pela vila onde fica a praia e parte do parque, já cobra uma taxa de turismo no valor de R$ 41,50. Assim, quando a cobrança pela nova empresa gestora começar a valer de fato, os turistas vão precisar pagar 2 taxas para visitar o local. A prefeitura, então, entrou na Justiça. Em resposta, a Justiça Federal do Ceará suspendeu a cobrança. A decisão é do juiz Sérgio de Noronha, da 18ª Vara Federal do Ceará, em Sobral. A cobrança ficará suspensa até que o ICMBio e a concessionária apresentem um plano detalhado sobre a implementação dessa segunda taxa. Polícia Federal indicia 4 ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal. Operação da PF combate o comércio ilegal de ouro na Amazônia. A associação criminosa especializada em crimes cibernéticos é desarticulada. Confira. A Polícia Federal desarticulou uma associação criminosa especializada na prática de fraudes financeiras em larga escala, além de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Campinas, São Paulo e Caldas Novas, Goiás. Foi decretado o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados para garantir o ressarcimento dos prejuízos. A polícia apurou que o grupo criava e usava programas de computador altamente sofisticados, projetados para roubar informações sensíveis de clientes de instituições financeiras. Em outra operação, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e mandados de prisão no Pará, Roraima e Rondônia para combater uma organização criminosa dedicada à captação, transporte e comercialização de ouro bruto de origem ilegal na Amazônia. De novembro de 2023 a fevereiro de 2024, a organização transportou de maneira ilícita aproximadamente 34 quilos de ouro, que equivale a quase 18 milhões de reais. O minério era negociado a valores baixos, criando uma espécie de mercado paralelo de ouro. A PF indiciou 4 ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal, todos no âmbito das investigações sobre a tentativa de impedir o deslocamento de eleitores no Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022. De acordo com as investigações, a cúpula da corporação era subordinada ao então ministro da Justiça, Anderson Torres, que deu ordens ilegais para que a PRF dificultasse o deslocamento de eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal cobrou do IPHAN o tombamento definitivo do Centro de Operações de Defesa Interna, no Rio de Janeiro. As informações com Márcio Fontinelli.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, recebeu uma recomendação do Ministério Público Federal para que seja finalizado quanto antes o processo de tombamento do edifício onde funcionou o Centro de Operações de Defesa Interna, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O prédio, que hoje abriga o 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro, foi usado como unidade de tortura e morte de dezenas de presos políticos durante a ditadura militar. Entre eles, o engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, que teve a trajetória retratada no filme Ainda Estou Aqui. O processo de tombamento já dura 10 anos. O IPHAN tem um prazo de 15 dias para responder quais providências pretende tomar em relação à recomendação. Se não se manifestar ou se não cumprir o que foi solicitado pelo Ministério Público Federal, poderá sofrer ação judicial. Um paciente diagnosticado com ansiedade e transtorno do déficit de atenção conseguiu na Justiça um salvo-conduto para plantar maconha em casa. A decisão foi da Justiça Federal em Londrina, no Paraná. Os detalhes da decisão com a repórter Evne Araújo. Segundo o processo, o homem já havia tentado tratar os transtornos com uma medicação convencional, mas esse tratamento trouxe efeitos colaterais e não resolveu os sintomas. Ele tentou, então, a terapia com cannabis, que deu certo. Por causa dos altos custos de importação dos produtos à base de canabidiol, o rapaz entrou na justiça pedindo um habeas corpus para conseguir plantar maconha em casa. O paciente apresentou laudos e documentos à justiça para comprovar que o tratamento com canabidiol é imprescindível para a qualidade de vida dele. Além disso, também teve de provar que não tem condições financeiras de arcar com a compra de medicamentos manipulados por farmacêuticas tradicionais. A justiça concedeu salvo-conduto ao homem e o autorizou a importar, plantar e transportar maconha e produtos derivados com finalidade exclusivamente médica. O magistrado reforçou na decisão que a pretensão do paciente com o plantio e importação da cannabis nativa, a toda evidência, não é a extração de droga com o fim de entorpecimento, potencialmente causador de dependência, mas tão somente a extração das substâncias com reconhecidas propriedades medicinais contidas na planta, fato que configura absoluta ausência de dolo de praticar o fim previsto na norma penal. Foi determinado ainda que a Superintendência da Polícia Federal e a Receita Federal sejam comunicadas sobre a autorização judicial para o plantio. A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de um laboratório por erro de diagnóstico no exame toxicológico de um motorista. Um segundo exame comprovou a ausência de substâncias psicoativas apontadas na análise inicial. Bruno Silveira tem os detalhes. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o laboratório deverá indenizar o motorista em R$ 5.000 por danos morais. O homem realizou o exame toxicológico conforme determina a legislação para a profissão. No processo, o autor afirma que o resultado inicial do exame apontou o uso de 3 substâncias psicoativas. Por isso, ele pediu uma contraprova, que confirmou o resultado anterior. O motorista, que afirmou nunca ter feito uso dessas substâncias, realizou a coleta de material biológico e a nova análise não detectou os 3 psicoativos. O laboratório questionou a perícia designada pelo juiz e afirmou que laudos realizados em amostras diferentes não são comparáveis, especialmente quando coletadas de regiões diferentes do corpo. Mas para a 7ª Turma Cível do TJDFT, a apresentação do segundo exame com a análise negativa é o suficiente para provar a ausência das substâncias no corpo do autor da ação, o que evidenciou a falha na prestação do serviço. O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de relaxamento de prisão a um policial militar denunciado por homicídio de outro PM. Repórter Jéssica Castro. O ministro-presidente do STJ, Herman Benjamin, negou habeas corpus que pedia o relaxamento de prisão cautelar de um policial militar denunciado por suposta participação no assassinato de outro membro da corporação no Rio de Janeiro. O policial foi condenado pelo Tribunal do Júri a 20 anos de reclusão em regime fechado, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou o julgamento devido à quebra de incomunicabilidade das testemunhas, embora tenha mantido o acusado preso.
No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa argumentou que o réu era submetido a constrangimento ilegal, porque aguardava um novo julgamento em prisão cautelar, enquanto outros corréus, no mesmo caso, aguardavam o andamento do processo em liberdade. Entretanto, o ministro Herman Benjamin ressaltou que o STJ não poderia apreciar a questão no momento, porque o mérito do habeas corpus originário ainda não foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ministro aplicou, por analogia, a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite habeas corpus contra ato de relator que nega liminar na origem. Advogado condenado por morte de motorista não consegue cumprir pena em cela especial. Ele foi condenado a 20 anos e 6 meses de prisão por matar um homem após uma discussão em um bar na zona rural de Manaus. A decisão, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Mais detalhes com a repórter Samanta Peçanha. Após ser condenado pelo Tribunal do Júri, a defesa do réu impetrou o pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Amazonas, alegando que a custódia no Centro de Detenção Provisória de Manaus II seria ilegal, pois o local não tem sala de Estado-Maior, conforme prevê o Estatuto da Advocacia. Após não ter o pedido conhecido pelo TJ do Amazonas, a defesa do réu recorreu ao STJ, alegando que, apesar do local em que está detido ser chamado de sala de Estado-Maior, este não possui diversos itens, como janela e frigobar, assim como outros necessários para o exercício da profissão de advogado. Ao indeferir a liminar, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apontou que a jurisprudência da Corte exige o esgotamento da jurisdição na instância antecedente. Desta forma, o pedido não pode ser acolhido, pois a decisão do TJ do Amazonas foi monocrática, sem deliberação colegiada. Com isso, o homem não pode cumprir a pena em sala de Estado-Maior da OAB do Amazonas ou ter a prisão convertida em domiciliar. No próximo bloco, o STJ começa a receber pedidos de credenciamento de conciliadores e mediadores. E uma Gari de São Paulo será indenizada porque não tinha banheiro e local adequado para se alimentar durante a jornada de trabalho. Os detalhes já já. A Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, deve pagar uma indenização de R$10 mil a uma Gari. Durante o serviço, a trabalhadora não tinha banheiro e local adequado para se alimentar. Repórter Viviane Novaes conta essa história. A Justiça de Primeiro Grau condenou a Prefeitura de Guarulhos, em São Paulo, a pagar uma indenização de R$3 mil a Gari por danos morais. Mas ela recorreu da decisão no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A trabalhadora alegou na justiça que fazia as refeições sentada no meio-fio ou numa pedra e guardava a marmita na bolsa ou debaixo de uma árvore. Ela também não tinha acesso ao banheiro, fazia as necessidades no mato ou numa loja comercial quando conseguia a autorização. De acordo com o relator do caso, desembargador Paulo Eduardo Vieira de Oliveira, expor as trabalhadoras a situações como usar o mato é extremamente constrangedor. Ofende os patamares mínimos de civilidade e dignidade da pessoa humana, além de contrariar frontalmente a ideia de inclusão feminina em trabalhos antigamente ocupados apenas pelo gênero masculino. O relator também afirmou: não se poderia exigir que o trabalhador utilizasse o vale-refeição para se alimentar em restaurantes, para poder utilizar o banheiro e ter local adequado para fazer sua refeição. O TST aumentou a indenização por danos morais de R$3 mil para R$10 mil. Além disso, determinou a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para que tome providências cabíveis sobre as condições de trabalho da categoria. O Superior Tribunal de Justiça começou a receber pedidos de credenciamento de conciliadores e mediadores facilitadores restaurativos. Marina Campos. Os profissionais devem atender às exigências previstas no edital de credenciamento, que traz o modelo do pedido, as declarações e os documentos necessários. Podem participar quem já faz parte do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF, ferramenta do Sistema de Compras do Governo Federal. É necessário também comprovar conhecimento técnico, experiência e aptidão para realizar as funções. O tribunal terá o prazo de 30 dias corridos para analisar a solicitação. Outras informações no site do STJ ou por e-mail.
O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia promoveu a segunda caminhada contra o trabalho infantil na lavagem do Bonfim. A ação de conscientização teve apoio de órgãos ligados ao trabalho. Reportagem de Carolina Vasco. Devoção e conscientização na lavagem do Bonfim. O TRT da Bahia, junto a outras instituições ligadas ao mundo do trabalho, levou a temática do combate ao trabalho infantil para a população. O Bonfim é considerado uma das maiores festas do Estado, então é importante que o trabalho infantil seja um tema que saia das portas do sistema de justiça e venha para a sociedade, para que todo mundo entenda a importância de participar do enfrentamento do trabalho infantil. Olha, o trabalho infantil não é para existir, né? E a gente vê que os ambulantes, eles trazem os filhos para também trabalhar no circuito, para vender. Então, nessa perspectiva, nós estamos aqui. O ponto de partida do percurso é aqui, na frente do prédio que abriga as 39 varas do trabalho de Salvador. O trajeto até a Colina Sagrada, que marca o encerramento desta procissão, é de um pouco mais de 6 quilômetros. E o lema deste dia é: quem tem fé, vai a pé. 47 anos de Bonfim, na fé, todo na produção. Hoje, para mim, é o dia de agradecimento. Só vim para agradecer. O ano, para mim, começa de hoje em diante. Que a gente chama sociedade civil, advocacia, Ministério Público, fiscalização do trabalho, uma rede, inclusive sindicatos, uma rede de pessoas envolvidas, instituições envolvidas na proteção das crianças e adolescentes. Um momento bem sincrético mesmo, onde temos aqui a questão da Igreja Católica, Candomblé, diversas outras crenças, né, juntas e que todo mundo comemorando. A ABAT, segundo ano que estamos aqui nesse evento do TRT, esse combate tem que ser diuturno. Nós temos sempre que estar em movimentos, tentando levar esse tema a todas, com todas as chances que nós tivermos. Com mais de 40 anos de lavagem, Seu Francisco sinaliza que, além de ações importantes como essa, o poder público precisa garantir suporte para combater a prática do trabalho infantil. Ele faz um trabalho de conscientização com os pais e mães, certo? Dar mais suporte, criar creche, os pais não trazer suas crianças, seus filhos menores para a rua para trabalhar. A gente está querendo marcar presença nesse momento, mostrando que trabalho infantil não é para existir, criança é para brincar, criança é para estudar e não trabalhar. Devemos sempre estar atentos a esse tema. Então, a doutora Viviane, o TRT, vem fazendo um trabalho muito importante, um trabalho assim, bastante reconhecido já na classe. Então, é um momento realmente muito importante aqui para a ABAT e para toda a comunidade jurídica. Fim de percurso e em meio aos agradecimentos pelas graças de Senhor do Bonfim, a professora Joyce reforça o papel da união de esforços. Eu acho que a gente precisa realmente aproveitar esses espaços, né, para poder estar garantindo, né, os direitos de todos os cidadãos. A seguir, a gente fala sobre os números da adoção no Brasil e como um programa que promove laços de afeto entre voluntários e crianças e adolescentes acolhidos em casas-lares tem transformado vidas em Mato Grosso. Já já. O ministro Flávio Dino, do Supremo, determinou que o governo federal e os estados da Amazônia e do Pantanal apresentem novas medidas sobre as queimadas. Viviane Novaes. No despacho, Flávio Dino afirmou que dados recentes do mapa Biomas apontam o aumento de queimadas em 2024. Segundo o estudo, 18 milhões de hectares da Amazônia e 2 milhões do Pantanal foram destruídos pelo fogo. Nessa quarta-feira, o ministro determinou que os governos estaduais e federal atualizem em 15 dias as informações sobre as investigações policiais e sanções administrativas relacionadas às queimadas ilegais que ocorreram no ano passado. E apresentem em 30 dias úteis planos emergenciais de ação educativa e de conscientização sobre o manejo integrado do fogo, de acordo com a lei que instituiu a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.
Os planos devem abranger ações de publicidade e de mobilização social, com a ampla participação de empresários e da sociedade civil. O ministro Flávio Dino é o responsável por redigir a decisão de um julgamento do ano passado. Na época, o STF determinou que a União e os estados da Amazônia e do Pantanal adotassem várias medidas, como planos de combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. O programa Padrinhos, criado para promover laços de afeto entre voluntários e crianças e adolescentes acolhidos em casas-lares, tem transformado vidas em Mato Grosso. Veja na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Amor, atenção, carinho são sentimentos que os filhos recebem dos pais desde os primeiros anos de vida, mas nem todos tiveram essa chance. E o programa Padrinhos tem esse propósito: fortalecer laços de afeto entre voluntários e crianças e adolescentes acolhidos em casas-lares. A iniciativa é desenvolvida pela Comissão Judiciária de Adoção, a SEJA. O programa foi instalado, estabelecido de forma a disponibilizar para o apadrinhamento crianças em situações, vamos dizer assim, mais difíceis de serem adotadas, seja em razão da idade ou de condições específicas, né? Então, em Mato Grosso, as nossas crianças acolhidas institucionalmente, ou seja, aquelas que foram esgotados todos os meios para que elas permanecessem no lar natural ou com a família natural, né? Como último recurso, elas vão para o acolhimento institucional, que eram os antigos abrigos, né? O programa é coordenado em Cuiabá e Várzea Grande pela SEJA-MT e nas demais comarcas pelos juízes das varas da infância e juventude. O Pablo é padrinho afetivo deste menino acolhido em uma casa-lar. Ele busca a criança aos finais de semana, feriados, férias escolares e, sempre que pode, também visita a unidade de acolhimento. Uma atitude que faz toda a diferença na vida dos dois. Ela não só transformou, como eu percebi, que eu muito mais recebo do que dou. Muitas são as vezes que eu saio daqui da minha casa ou eu saio do tribunal, seja na hora do almoço, ou no final do dia, ou no final da semana, na sexta-feira, por exemplo, e eu chego lá já cansado ou eu estou estressado com alguma situação do meu cotidiano e as crianças vêm, me abraçam, pedem a bênção e ali a gente já começa a conversar e quando eu percebo, as horas já se passaram, aquela raiva ou qualquer aquele outro problema se tornou tão pequeno, então eu percebo que eu mais recebo do que dou para eles, o que eles realmente acham que recebem, eles não têm ideia do quanto é que eles me dão. É uma sensação boa, porque tem uma pessoa que acolhe eu, que não deixa nada faltar para mim, não deixa amor, me leva eu para passear, compra as coisas, me ajuda nos estudos, me ajuda nos deveres em casa, deixa nada faltar para mim. O programa Padrinhos possui 3 modalidades. Além do afetivo, existem o prestador de serviços. É aquele em que o padrinho ou madrinha prestam serviços inerentes à profissão, como cabeleireiro, professor. E o provedor é aquele que dá suporte material ou financeiro, contribuindo com o desenvolvimento da criança e adolescente. Eu tive a oportunidade de crescer, mudar de vida, fui acolhido, recebi o amor e o carinho que eu não tive, dessas pessoas que eu nunca vi na vida, mas sempre estiveram dispostas a nos acolher. Graças a isso, sou funcionário do projeto onde eu passei, mudei de vida e me tornei o homem que sou hoje. Os interessados em apadrinhar crianças e adolescentes podem fazer o cadastro online no portal do Judiciário. Basta acessar o endereço seja.tjmt.jus.br e clicar no botão Cadastro Programa Padrinhos. E você sabia que aqui no Brasil a maioria daqueles que pretendem adotar prefere bebês ou crianças pequenas, sem irmãos e sem doenças? Apesar de ter aumentado em 23% a adoção de crianças mais velhas entre os anos 2022 e 2023, os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que ainda há muito que melhorar. Dos quase 36 mil pretendentes habilitados para adoção, somente 734 aceitam crianças maiores de 10 anos. A repórter Renata Teodoro mostra como a Justiça tem atuado para mudar essa realidade.
A atuação da Justiça em habilitar novas famílias com perfis mais flexíveis e amplos tem sido fundamental em todo esse processo e tem também contribuído para mudar o pensamento de alguns pretendentes. Instituições parceiras oferecem cursos de preparação, como o Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária, o Aconchego, e são fundamentais na hora de ajudar os interessados a mudarem as exigências do perfil. Isso facilita muito, né? A adoção de grupos de irmãos, que são as crianças que ficam mais tempo na fila, né? A adoção de crianças com deficiência e a adoção das crianças acima da idade padrão, que é aquela idade acima de 9 anos. Nelson foi adotado aos 14 anos e, além da idade avançada, também fazia parte do grupo de irmãos. No final do ensino fundamental, um professor, sem saber da história dele, se encantou com a dedicação do aluno. Isso gerou uma comoção dentro da sala, entre nós, os meus colegas e os professores. Houve todo uma campanha, digamos assim, para que a escola efetuasse essa aproximação entre eu e ele, o parceiro dele, o Giovanni, um paizão, né? E deu tudo certo. Seu contato com os estudos foi somente aos 13 anos, mesma época em que conheceu o programa Novos Caminhos, iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Comecei a desbravar novas oportunidades. Uma delas foi conseguir fazer um curso técnico em eletrotécnica pelo programa Novos Caminhos, que mudou radicalmente a minha vida. Consegui um novo emprego, consegui ter experiências em algumas empresas, né? Entender a complexidade industrial de realizar alguns processos. Tudo isso graças ao programa, né? Esse link de empresas que o programa tem. O programa surgiu em 2013 com a finalidade de transformar a vida de crianças e adolescentes com cursos profissionalizantes e capacitações em diversas áreas e teve sua importância reconhecida em 2024 pelo Conselho Nacional de Justiça. A partir disso, passou a ser implementado pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. A partir do momento que a criança ou adolescente ele ingressa na instituição de acolhimento, ele já passa a ser acompanhado pelo programa, porquanto o programa ele envolve ações tanto na área da educação, na área pedagógica, posteriormente envolvendo a educação, a profissionalização, o adolescente, no caso, passa a fazer cursos profissionalizantes e ele é acompanhado até a empregabilidade. A adoção em si foi um processo fundamental para mim poder evoluir enquanto pessoa, porque quando a gente mora numa casa lá, a gente tem muita preocupação de como vai ser o nosso dia, de como vai ser a nossa manhã, e poder saber que a gente tem um pai que cuida da gente, zela pela gente, é muito importante. Saber que no outro dia você vai ter que comer é fundamental. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.